Mãezinhas lindas, como vocês estão? Vim aqui conversar com vocês, bater um papo. E esse assunto é um assunto, assim, que mexe muito comigo, porque eu passei por um processo, assim, de muita escuridão durante tentar se reencontrar, tentar encontrar minha nova versão depois que eu virei mãe. E eu não vou dizer pra você vir aqui te dar dicas, não. Eu não gosto nem dessa palavra dicas. Eu gosto de compartilhar o que deu certo, que eu sei que pode dar certo também e que talvez você esteja sentindo o que eu já senti e ainda o que eu sinto, né? Porque eu ainda estou em processo de me encontrar. Mas eu fico feliz em dizer que eu estou saindo, digamos que daquela zona de sou mãe, sou só mãe. Então eu fico feliz em estar aqui compartilhando com vocês, conversando com vocês sobre isso. Primeiro eu gostaria de perguntar a vocês, assim, se você sabe qual o momento depois que você virou mãe, que você parou de se priorizar, né? Porque tem um momento, depois que o filho nasce, aos poucos, mães que passam por alguma dificuldade também com o filho, seja de alguma medicação, seja de amamentação, que a sobrecarga é bem maior, porque já tem a mudança do corpo, a mudança que você tem a responsabilidade de cuidar de uma nova vida e possa ser que venha com outras coisas além, né? Como eu citei agora há pouco. Então, quando você parou assim de se priorizar, você consegue lembrar desse momento? Eu demorei bastante para poder me priorizar. Ainda estou em processo, como eu venho repetindo sempre. Mas tem coisas que são chaves, assim, para eu poder me priorizar, tá? Eu acho que também muita coisa tem a ver com criação. Eu sempre penso assim, tem a ver com criação. E a cobrança da sociedade também influencia muito. Quando uma mãe, ela se prioriza e ela não está cuidando do filho, ela não está cuidando da casa, ela não está fazendo comida, ela não está cuidando do esposo. Tem muito preconceito ainda tem. E mais de mulheres. Então, a gente precisa entender isso, que sempre vai existir. Mas a gente tem que entender outra coisa também, que eu sei que é clichê a frase, mas eu tenho repetido pra mim. Se a gente não fizer pela gente, ninguém mais vai fazer. Então, deixa os outros falarem. Bom, para começo, assim, mães de bebê, que eu sei que a intensidade é bem maior. Eu lembro que parecia que eu tava dentro de um sonho meio conturbado logo no primeiro mês. Aquela loucura de acordar, de mamar, de trocar fralda toda hora e tal. É exaustivo e naquele primeiro momento eu nem digo assim, você tem que fazer algo por você, mas espere um pouco. Mas depois de um tempo, uma coisa mínima que eu acho importante, que já vai te ajudar, não passar o dia todo de pijama dentro de casa. Eu lembro que eu passava o dia todo de pijama dentro de casa, era mais confortável, tomava um banho e vestia o pijama mesmo. Evite, porque o cérebro ele já vai entender ali que você trocou de roupa, tirou uns segundinhos pra você. Então, não passe o dia de pijama. Eu gosto de compartilhar coisas simples, básicas, porque eu não vou falar pra você se arrume, faça atividade física, acorde mais cedo. Não, eu não vou falar, porque eu acho que o que vai funcionar é o entendimento, sabe? Por exemplo,
A atividade física é algo que hoje eu priorizo, né? Eu não faço academia, mas eu pratico caminhada e corrida. Ainda estou em processo, ainda não corro direto, mas um dia eu chegarei lá, com fé em Deus. Então, eu não vou dizer pra você, faça atividade física, porque você sabe que atividade física é bom. O que eu quero que você entenda é que, no momento em que você for fazer uma atividade física, você vai ter esse momento só pra você. Você está se priorizando. Você está fazendo algo que só você pode fazer. E outra coisa também, tem a questão da casa, que é o que junta os dois combos. É fazer algo que ninguém pode fazer por mim, eu estou fazendo atividade física, e coisas para fazer em casa sempre vão existir. Porque praticamente todas as vezes que eu vou fazer atividade física, eu deixo uma coisa em casa que precisa ser feita, e eu não fazia isso. Quando o pai do meu filho, Diogo, que é meu esposo, saía com meu filho, eu amava, mas não era pra eu ficar sozinha, ter um momento pra mim, era pra arrumar a casa. Era pra deixar a casa impecável, porque com filho a gente não consegue parar e fazer tudo, a gente tem que parar e dar atenção ao filho toda hora, a gente tem que dar comida, a gente tem que brincar, a gente tem que... E a cabeça, ela fica assim, acelerada, ela não desliga. Então, quando ele saía, eu ficava feliz porque eu ia arrumar a casa. Porque eu achava que minha obrigação era essa. Se eu não tô cuidando do meu filho, eu tenho que estar cuidando da casa. E não é assim, porque nós somos um ser humano, que a gente precisa se cuidar. E se a gente não tá bem, não tem como a gente cuidar do outro, né? Então, é esse entendimento. Quando você se priorizar, tirar esse momento de fazer uma atividade física, lembre-se que a casa sempre vai ter algo para fazer. Depois você faz. Outra coisa também, além de tirar o pijama, é você não fazer uma maquiagem, mas pelo menos ao acordar, lave seu rosto, passe um hidratante para o seu tipo de pele e um protetor solar no seu rosto, só para ali seu cérebro entender que você não só tá ali no automático. Escovou os dentes, foi ali cuidar do menino. Escovou os dentes, foi ali fazer as coisas da casa correndo, não tirou o pijama. Tire o pijama, lave o seu rosto, respire. Eu sei que muitas vezes eu tento assim pensar muito em várias realidades, porque eu sei que existem realidades diferentes, existe mães diferentes, criações diferentes, né? Que a nossa bagagem dos nossos pais, ela influencia muito nessa criação dos nossos filhos. Então eu tento pensar em várias bagagens, mas eu fui uma mãe no primeiro ano de Valentim que eu não tinha rede de apoio. Nos meus primeiros vídeos, se você não viu ainda, você vai ver a minha história. Então, eu era muito desesperada. Eu deixava ele no carrinho, eu ia tomar banho, com a porta aberta, claro, né? Eu ficava olhando e aquele desespero, aquela loucura pra terminar logo, pra ir ser mãe. Cuidar dele. É claro que a gente precisa passar pelo processo para entender certas coisas. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não entenderia o que eu entendo hoje. É claro que hoje eu faria muita coisa diferente. Hoje eu me acolho. Hoje eu tenho carinho por mim, mas naquele tempo eu não tinha, eu estava em processo. Então, pequenas coisas. Lavar o rosto, passar um protetor solar, pentear o cabelo, trocar o pijama. Quando for fazer uma atividade física, seja uma caminhada de 15 minutos. Eu sei que parece pouco, mas faz uma diferença, porque aquele momento em que sua mente, ela não tá ali cuidando da casa, ela não tá ali cuidando do filho, ela não tá ali sobrecarregada de tantas preocupações, de grito, de choro, disso e daquilo, de pedidos, né, de criança, de filho, que filho pede coisa pra gente toda hora, vai fazer diferença, esses minutos. Então, se dê esses minutos, faça uma caminhada. Se você puder, leve um fone, ouça uma música que você gosta de ouvir. Porque eu lembro que às vezes eu tentava até ouvir uma música em casa e eu não conseguia, porque toda hora Valentim perguntava uma coisa,
perguntava uma coisa e eu acabava desligando assim, porque eu me estressava e nem ouvia mais a música. Então, lembre das coisas que você fazia antes, que vai te fazer bem agora. Caminhar e ouvir uma música faz muita diferença. Outra coisa que faz muito bem também é conseguir acordar uns 15 minutos mais cedo para ter um momento de silêncio só para você. Fazer o seu café, sentar, respirar, que às vezes a gente não consegue nem respirar. Eu lembro que teve um tempo que eu falava pra minha mãe, eu não consigo respirar, eu tô sufocada, eu não consigo. E eu não conseguia mesmo. Acordar mais cedo, tomar um café, respirar. Se você quiser ler um livro, orar, fazer um devocional, fazer algo que é da sua rotina, que você fazia antes, ou até que você não fazia, mas comece a fazer, ter esse momento antes do filho acordar, antes do mundo acordar. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero dormir um pouco mais, mas pense que esse acordar vai ser pra você, vai ser bom pra você. E eu juro pra você que faz bem você acordar e poder respirar. Eu não vou falar pra você que é fácil você se priorizar, mas eu vou dizer uma coisa, você precisa trabalhar sua mente em que você precisa ter esse autocuidado. E eu não tô falando de coisas mirabolantes, eu tô falando de coisas pequenas. Hoje, o que eu tô fazendo pra mim, que tá dando certo, que eu aprendi também na terapia, que foi bem importante, o processo de se arrumar mesmo sem vontade. Eu lembro que antes de ter Valentim eu era muito vaidosa, sempre gostei muito de moda, era apaixonada mesmo. E esse processo de se arrumar, de se cuidar, ele foi desaparecendo e eu realmente não sentia vontade. Saía de qualquer jeito, sabe? Valentim estava lindo, impecável, o Diogo estava sempre arrumado, o Diogo sempre foi vaidoso. E eu não queria incomodar ninguém pedindo pra me esperar pra me arrumar e não fazia questão, sabe? Então, na terapia eu aprendi que, mesmo sem vontade, vá se arrumando aos poucos. E também tem a questão, foi bom eu lembrar disso, das roupas, né? Que às vezes as roupas não encaixam mais. Porque depois que a gente tem filho, o corpo da gente muda e às vezes as roupas elas não encaixam. E eu acho que eu me frustrava muito porque eu não entendia que o meu estilo tinha mudado. E eu queria encaixar aquelas roupas de antes e elas não se encaixavam. E eu acho que era por isso também que eu não fazia questão de me arrumar. Depois eu fui descobrindo, né, um novo estilo, mudei um pouco meu guarda-roupa. E encontrei roupas que eu me identificava, que eu me identifico hoje e consigo olhar para elas com carinho que antes eu tinha raiva até de parar para me arrumar. Então foi isso que eu aprendi, que mesmo sem vontade, se arrume seu cabelo, coloque uma roupa e tenha a humildade de pedir ajuda. Eu sei que muitas mulheres têm dificuldade de pedir ajuda porque acha que tem que dar conta de tudo, mas não, a gente não precisa, não deve dar conta de tudo, porque a gente é humano e quando a gente dá conta de tudo, no final a gente paga caro, a gente adoece, a gente paga um preço caro. Então, não tenha nenhum receio de pedir ajuda. Sabe quando eu comecei a pedir ajuda? Sem querer. Eu comecei a pedir. Eu pedi no mesmo processo que eu aprendi na terapia, pedir ajuda no mesmo processo em que eu não queria me arrumar, eu me arrumava.
Era um processo ali para eu ir me reencontrando. Quando eu pedia ajuda, eu falava, eu estou me cuidando. Sabe, é claro que tem pessoas que não têm para quem pedir. Se seu filho ficar ali no carrinho, pode ter certeza que se ele ficar um tempinho ali, mesmo que chore, ele não vai morrer. Então, se olhe com carinho, de verdade. Mesmo que você esteja cansada, mesmo que você esteja esgotada, com raiva, exausta, de que não teve ajuda, de que a pessoa tá vendo que você precisa de ajuda, mas precisa você pedir, peça ajuda. Se cuide.